E depois que você conseguiu lá, engravidou e tal, aí o filho começou a crescer, começou a dar trabalho, e aí tem que levar para a escola, tem que trabalhar, e tem não sei o que, vai afastando, afastando, afasta e some, e acabou. E aí começa aquela história de todo mundo, né, que leva o filho para catequese, leva o filho na porta da igreja para catequese, mas não entra dentro da igreja, né? Então, a gente tem que merecer as coisas que a gente pede. E a segunda coisa é a submissão humana, quer dizer, esse segundo tópico aqui, nós não mudamos o que Deus dispôs que seja realizado. Então, aquelas coisas que Deus dispôs para serem realizadas, que são da vontade dele que aconteçam, nós não mudamos. Ele muda se ele quiser mudar. Se ele não quiser mudar, você apenas aceita que você é submisso a ele. Você está submetido ao julgamento dele. E isso vai fazer com que você crie uma relação de sinceridade com Deus. Deus não vai te enganar, fala assim, tá bom, eu vou te dar, espera aí, vai ficar te enganando, te engambelando. Não. Da mesma forma, se nós não tivermos um pedido atendido, nós temos que entender que a vontade final é dele. E aí nós temos que falar de Santa Teresa d'Ávila, como eu tinha dito no início, né? Veja bem, Santa Teresa d'Ávila, ela é a mestra de oração, tá? Se você quer aprender sobre o caminho de perfeição, né, o caminho espiritual, o caminho de oração, você deve ler Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi uma irmã carmelita, para quem não conhece, né, uma irmã carmelita do século XVI, que fundou as carmelitas, a ordem das carmelitas descalças. Ela tem várias obras, vários escritos, né? Mas ela é chamada de mestra da oração. Ela é uma doutora da igreja, embora ela não fosse teóloga, não fosse uma grande estudiosa, né? Mas ela escreveu coisas muito importantes que ficaram para a doutrina da igreja, e então ela foi, além de ter sido levada aos altares, né, ser uma santa, ela foi também depois considerada doutora da igreja. E ela é considerada essa mestra de oração porque nas livrarias a gente encontra 3 obras que são as mais importantes para nós, né? A primeira, que é o livro da vida, que ela contando a vida dela, como é que foi desde a infância, a vida, caminhada dela, a família e tal, e como é que ela se converteu e como é que ela encontrou esse caminho espiritual mais profundo e tal. Então é o livro da vida. O segundo livro, que é o Caminho de Perfeição, e o terceiro livro, que é Moradas ou Castelo Interior. Como Moradas e Castelo Interior tem uma historinha interessante, que ela vai fazendo uma comparação do nosso interior, do nosso coração com o castelo e tal, aí tem as moradas, né, os aposentos do castelo, e as pessoas se encantam com isso daí, né? Porque você começa a imaginar, então é uma coisa palpável para nós, né? Então a pessoa já parte logo para ler o terceiro livro, vai logo ler Moradas, né? Caminho Interior, Castelo Interior, e dá com os burros na água, né? Vai ler até a terceira ou quarta morada e vai parar por ali porque não entende nada do que está acontecendo, porque é um livro de uma profundidade espiritual muito maior. Mas para você começar um caminho espiritual, para você aprofundar seu caminho espiritual, para você aprofundar sua vida de oração, você deve ler o segundo, Caminho de Perfeição. Eu até trouxe aqui para você dar uma olhadinha, tá? Esse aqui, ó. Deu para ver aí, né? Caminho de Perfeição. Aqui ela vai dar o beabá, o passo a passo, o que você precisa para começar a orar. Por isso que eu comecei esse assunto hoje aqui, falando do básico, né? Nós temos que montar uma base primeiro para construir uma vida de oração. Então, o que é que Santa Teresa, as monjas lá do mosteiro dela falaram: madre, ensina para nós como é que é a sua oração, ensina aí os macetes, né, os caminhos. E ela, no começo do livro ela já vai falando assim: olha, tem umas coisas que vocês têm que aprender antes. E é isso daqui. Primeira coisa, então tá aqui no slide aqui, olha. Primeira coisa que você precisa, ter boa consciência.
boa consciência. O que você precisa? A base da oração é ter boa consciência. O que ela chama de boa consciência? Uma consciência livre. Livre, então você tem que se livrar dos pecados. Você não pode ficar remoendo os pecados. Você está lá diante de Deus e pensando com remorso dos seus pecados aqui, ou então com complexo de culpa porque você é um grande pecador. Então, primeiro, pecados graves não dá. Com pecado grave você nem começa uma vida espiritual. Então você tem que se livrar dos pecados graves. Os pecados contra o amor, né? Que são os 10 mandamentos ali. Segundo, é possuir conhecimento, que é a verdadeira luz. Então você precisa da palavra de Deus, você precisa de formações, você precisa aprender as coisas que a igreja tem para ensinar, para que você tenha a verdadeira luz. E na sua consciência você tenha a noção exata do certo e do errado, do que é vontade de Deus, do que não é, para que você não viva uma vida de pecado. Eu coloquei aqui um texto aí para vocês, está em 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 22. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês. Um Tessalonicenses 5, 19 e 22, ele vai dizer assim, olha: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Examinai tudo. Você examinar, você tem que parar e examinar. Examinai tudo, guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. Então, não apagueis o espírito. Como que você apaga o espírito? Com pecado. O Espírito Santo não vai conviver numa alma sujeita ao pecado. Isso está lá no livro da sabedoria, primeiro capítulo já. Não desprezeis as profecias, não desprezeis a palavra de Deus, mas examinai tudo e guardai aquilo que for bom. Porque às vezes a gente tem tendência de gostar do mal, né? E isso é muito simples de ver no dia a dia mesmo. Eu não levo desaforo para casa mesmo não. Não, comigo é assim, eu resolvo assim. Não, eu falei poucas e boas para ele mesmo e acho que isso é um orgulho, né? De dizer que você é uma pessoa que gosta de contenda, né? Afastai-vos de toda espécie de mal. Porque qualquer espécie de mal vai afastar você do Espírito Santo. E você não vai ter uma boa consciência para iniciar uma vida de oração. A segunda coisa que Santa Teresa diz é que você precisa da caridade fraterna. Você precisa ser uma pessoa que ama. Porque no final de tudo, a pregação toda de Jesus gira em torno do amor. Os pecados graves são pecados cometidos contra o amor. E lembrando que quando fala em caridade, nós estamos falando do amor ágape, do amor incondicional, o amor devotado ao outro, independente de você receber de volta ou não. Não impõe condições. Então, não é caridade, não é a esmola, a ajuda aos pobres, né? Então, você precisa desejar amar, mesmo sendo incapaz. Isso é uma coisa muito importante, gente, da gente entender isso daqui, a questão do amor. Nós não somos capazes de amar perfeitamente. Quem é capaz de amar perfeitamente? Quem? Deus. Então, por isso é que São Paulo diz na carta aos Coríntios, né, 1 Coríntios 12, que o amor é uma virtude teologal, é uma virtude de Deus, é Ele que tem isso. Esse amor ágape, esse amor, essa caridade perfeita, a caridade é uma prerrogativa de Deus. Ele que tem isso perfeitamente, mas Ele pode dar isso a você. O que precisa para Ele dar isso a você? Você precisa do esforço. Você precisa fazer aquilo que Maria fez lá nas bodas de Caná, ir atrás, se esforçar para conseguir. Então a mesma coisa, você precisa desejar amar, você precisa fazer o empenho de amar, esforçar, amar aquele que é difícil, né? Então Santa Teresa diz assim, né, que nós devemos amar as virtudes e o bom espírito.
e não as qualidades exteriores. Quer dizer, como é que você vai fazer para amar uma pessoa? Você tem que amar as virtudes dela. Você tem que amar o que ela tem de bom dentro dela. Toda pessoa tem alguma coisa de bom, nem que seja o fato de ser filho de Deus. Então, é esse amor que você tem que se esforçar, se empenhar em conseguir. Uma vez que você consegue fazer o esforço, Deus vem em seu auxílio e te ensina a amar perfeitamente. Ele coloca esse amor no seu coração e você vai vendo que aos poucos você está começando a amar, suportar, tolerar pessoas que antes você não conseguia. Porque você fez o esforço de amar. Por que nós precisamos nos forçar a amar mesmo as pessoas difíceis? Para que a gente não vicie, isso é palavra de Teresa d'Ávila, para a gente não viciar o amor com egoísmo. O nosso amor não ficar viciado com egoísmo. Eu só vou amar aquilo que for bom para mim. Eu só vou amar aquilo que me trouxer algum benefício. E essa não é uma virtude que vai fazer com que você consiga uma oração plena diante de Deus. Você vai colocar diante de Deus, que é o amor. Então você precisa, para você compreender Deus, você precisa se configurar a Cristo, né? Repetindo mais uma vez. Eu recebi recentemente, está rodando aí nas redes sociais, no Zap aí, né? Eu recebi uma frase de Teresa, de outra Teresa, né? De Santa Teresa de Calcutá, dizendo que as pessoas boas nós amamos porque elas merecem, né? E as pessoas más nós amamos porque elas precisam. Então, esse é o outro ponto que Teresa d'Ávila coloca como base para que você possa amar, né? Condições para que você possa orar. Então veja que a oração ela deve partir de uma boa consciência, se livrar do pecado, conhecer o que é o certo e o errado para praticar o bem, amar e se desapegar. Essa é a terceira coisa que Teresa d'Ávila coloca. Desapego de si e desapego do mundo. Isso particularmente é uma tarefa bastante difícil, porque nós somos muito apegados, né? Por isso que eu falo que existe um egoísta dentro de nós, né? E não sou eu que falo, né? Eu aprendi também tudo da igreja. Então, o desapego de si e do mundo. Desapegar não é deixar de amar, tá? Então, quando ela vai falar que você tem que se desapegar dos seus parentes, você não vai deixar de amar os seus parentes. Que aí é um contrassenso aqui, né? Tá em choque as duas coisas, né? Não, mas você saber individuar, né? Individualizar. Existe aquele indivíduo e eu sou outro indivíduo. Ele tem uma história, eu tenho outra história. A minha história não pode depender das pessoas e do mundo, ela só pode depender de Deus. Então isso é uma pessoa que realmente se devota a Deus, que ordena o seu caminho para Deus. Ela se apega somente a Deus. Então tem que se desapegar de si, das minhas paixões, do meu querer, da minha vontade, que eu quero isso, eu quero aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E fica cheio de vontade. Quanto mais vontade você tem de coisa de menino mimado, mais difícil fica você caminhar nesse processo da oração mesmo em si, né? Na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 16, ele vai falar disso. Ele vai falar assim, olha: porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Vou repetir. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas vem do mundo. O que são isso? A concupiscência, né? O desejo. Concupiscência dos olhos é um desejo de poder. A concupiscência da carne, o desejo pelos prazeres da vida. Ah, então é errado desejar essas coisas?
É errado você se apegar a essas coisas. Essas coisas existem na vida. E a soberba da vida, que é a tentação das riquezas. O que é? Uma coisa é uma pessoa ter riquezas, outra coisa é a tentação das riquezas. A pessoa vai devotar a sua vida a conseguir bens, a conseguir riquezas. Riquezas exteriores e não riquezas interiores. Os prazeres da vida, você pode gozar com moderação. Porque a pessoa que goza dos prazeres da vida sem moderação é a pessoa apegada aos prazeres da vida. E é exatamente isso que ela está dizendo, você tem que se desapegar. A coisa mais importante da sua vida tem que ser Deus, tem que ser as coisas espirituais, tem que ser o seu caminho interior. Porque, conforme disse lá em Mateus capítulo 6, Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vão ser dadas para você, em acréscimo. Os prazeres, gente, os prazeres que a gente sente são coisas naturais que Deus colocou no ser humano, são coisas boas. É bom você sentir prazer na comida, prazer na bebida, prazer no sexo. O problema é o apego, a desordem. Quando o seu desejo, a sua vontade, a sua paixão que move você é maior do que a sua capacidade de julgar, de discernir o certo do errado. Por isso que ela colocou lá no comecinho antes, né? Voltando, isso aqui, ó, pois possuir conhecimento, verdadeira luz. Como diz na palavra dos Tessalonicenses lá, separar, julgar o que é o certo e o que não é. O que é bom para mim e o que não é bom. Isso aqui, esse tema, né, das tentações, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, da ostentação, né, das riquezas. Isso aqui está relacionado com as 3 tentações de Cristo lá no deserto, mas isso aqui é um assunto à parte, né? Mas ele vai fazer com que a gente possa futuramente, quando a gente chegar no tema da outra prática espiritual, né, que é o sacramento da confissão, né, da penitência, a gente vai falar sobre as tentações e nós vamos abordar esse tema aqui. Só lembrando, né, isso daqui é uma série, isso que nós estamos fazendo aqui é uma série sobre práticas espirituais. Então esse aqui é o primeiro tema da série, oração pessoal, tá? Depois vem os outros temas da série proposta aqui pela RCC, práticas espirituais. Bom, outra coisa, então a terceira coisa que Teresa d'Ávila vai colocar como condição para você começar uma vida de oração é a verdadeira humildade. E a verdadeira humildade se consegue pela verdade. Você aceitar as verdades sobre si, conhecer as suas verdades e as suas vaidades. Porque o humilde ora confiando na misericórdia de Deus. Aquele que não é humilde, ele ora, mas está sempre confiando mais nele mesmo, no que ele consegue. É como se Deus fosse um ajudante dele, entende? Tem gente que ora pedindo as coisas para Deus, mas é como se Deus fosse um ajudante dele. Quer dizer, eu tenho os planos, eu vou fazer assim, e o Senhor me ajuda aí. Sem julgar se o caminho é justo, se o caminho é verdadeiro, sem olhar para dentro de si e reconhecer onde você está pedindo coisas por causa de vaidade. Esse caminho de buscar a verdade sobre si, que é o que vai te trazer a humildade, né? Porque às vezes definir humildade, pergunta assim, o que é humildade? O que é uma pessoa humilde? É uma resposta difícil, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas não é uma resposta muito fácil. Então, eu tenho que fazer esse exame de consciência, entrar dentro de mim e colocar a minha verdade para fora. Tirar da sombra onde eu escondi as coisas que eu não gosto, aquele lado meu que é negro, que é feio, e trazer para a minha verdade e reconhecer quem eu sou verdadeiramente, sem julgamento, sem execração da minha própria pessoa, né? Mas
com amor, porém com verdade. E isso vai fazer com que você olhe para a sua situação e veja que você realmente não é Deus. O humilde reconhece que ele não é Deus, por isso ele depende de Deus. Então ele ora confiando na misericórdia de Deus. Ele tem confiança na misericórdia de Deus. Também é outra coisa, tem gente que ora, faz mesmo uma oração com fervor e tudo, mas não tem confiança de que Deus tem misericórdia. Às vezes a pessoa tem tantas feridas na alma, tanta dificuldade de amar a si mesmo, tanto problema de autoaceitação ou de autoestima, que ela também acha que Deus não olha por ela. Ela pede as coisas para Deus, mas não acredita, porque ela não acredita que ela pode ser amada. Quer dizer, olha quanta coisa existe dentro da pessoa que precisa ser trazida à tona como verdade, né? Não, Deus tem misericórdia de você, por pior que você seja, por piores pecados que você tenha feito, Deus ama você. Então, essa mensagem nós precisamos anunciar, certo? A outra coisa o que é que convém, então tá terminando aqui, a gente já vai abrir para discussão, tá, gente? O que é que convém desejar? Quando eu vou pedir alguma coisa, vou fazer uma prece, como eu expliquei lá antes, né? Vou fazer uma prece. Quando eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que saber o que eu devo desejar, o que eu devo pedir. Mas aqui eu não estou falando só de pedir, eu estou falando de desejar, porque quando você pede uma coisa, você já desejou no seu coração, não é? Então, o que Santo Tomás de Aquino vai ensinar para nós? Que nós devemos desejar a salvação. Então, essa é a primeira coisa que Deus espera que nós desejemos. Então, nós devemos desejar coisas que vão nos levar à salvação. Ora, eu falei lá no início, o batismo é aquela semente plantada em potência de santidade, uma potência para a santidade. O batismo, ele está ordenado, ele está mirando na salvação da sua alma. Você é batizado para poder ser salvo. Mas essa salvação ela está dentro de você como uma potência ainda, não como ato. Então você tem que desejar coisas que vão realmente salvar você. Fazer com que você aceite a salvação que Jesus ofereceu para você na cruz. Então, as coisas que você vai pedir para Deus, você tem que julgar se elas vão te direcionar para a salvação ou não. Porque talvez, às vezes você está pedindo coisas que vão alimentar sua vaidade, vão alimentar seus apegos, vão alimentar seu materialismo, vão alimentar o seu egoísmo, alimentar a inveja. Então, não são coisas que não pode te dar prazer, mas pode não te levar à salvação. E outra coisa que convém desejar é desejar os bens temporais. Quando você pedir para Deus bens temporais, o que são bens temporais? Os bens que passam, é tudo que você vai deixar aqui quando você morrer. São bens temporais, são bens para esse tempo, que nós precisamos, né? A gente falou na semana passada sobre os bens exteriores, quer dizer, as coisas que você precisa para viver, né? Os bens temporais devem ser orientados também à sua salvação. Então você precisa se alimentar bem, ter boa saúde, comer, você precisa se casar e ter filhos e educar seus filhos na fé, e você precisa viver nesse tempo aqui com os bens que você possui, as suas riquezas serem direcionadas para a salvação, para a caridade, para fazer algo que esteja acima de você mesmo, né? A gente falou isso do Viktor Frankl na semana passada, eu citei também o Viktor Frankl, né? Então, você vai alcançar felicidade quando você dedica a sua vida a algo que é maior que você, a uma obra, ou a uma profissão, ou a um ato que seja para os outros, que transcenda o que você é, né, na sua pequenez. Então,
os bens que você deseja, que você pede a Deus, as bênçãos que Deus te dá para a sua vida temporal, elas devem ser força para você caminhar para Ele. E não deve ser força para te afastar dele. Então, olha aqui a questão da verdade que Santa Teresa coloca. Ser humilde o suficiente para analisar você mesmo e as suas compulsões, as suas paixões, as coisas que você está desejando e que na verdade são egoístas. Então por isso que lá no começo da aula, parece que eu fui até um pouco agressivo no início da nossa conversa aqui, quando eu falei assim, tem que matar o egoísta dentro de você, mas basicamente é isso mesmo. Esse egoísta ele tem que ir diminuindo, né? Ele tem que ir acabando. São Tiago, então, lá na carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o objetivo de satisfazerdes as vossas paixões. Então, nós pedimos e não recebemos e ficamos reclamando, mas a gente está pedindo para satisfazer só nossas paixões e sem um objetivo bem ordenado, ordenado ao bem. Né? Tudo que nós fazemos tem que ser ordenado ao bem. Nós temos capacidade de julgar. Esse é o nosso livre-arbítrio. Olha, não vai cair um raio na sua cabeça para te dizer se aquela atitude está certa ou está errada. Você tem que pensar com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com o seu entendimento. Por isso que você tem que buscar a palavra de Deus. Por isso que você tem que se formar na palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Ler para entender. Estudar as coisas de Deus. Para que você tenha capacidade com a sua inteligência, no momento que o ato acontece, que a vontade vem, que a paixão vem, o desejo de ter uma coisa, ou então uma situação acontece na sua vida, para você julgar aquilo com a sua razão, mas baseado nos preceitos de Deus, no que Ele ensinou para você na palavra dEle, no que a igreja está informando para você, que vai te direcionar para o bem. Né? Então você vai julgar aquela situação assim, isso vai me levar para o bem ou vai me levar para o mal? Isso vai me aproximar da salvação ou vai me afastar? Isso vai me aproximar de Deus ou vai me afastar dele? Então, com essas coisas, né, que nós estamos colocando aqui, nós então vamos conseguir criar com Deus um relacionamento. Então, a oração, ela vai fazer com que nós, ao longo do tempo, à medida que nós vamos rezando, nós vamos criando com Deus um relacionamento, que vai ser tema do nosso próximo encontro. Então, nosso próximo encontro começa aqui. Nós vamos fazer 3 perguntas. Quem sou eu? Para eu fazer um bom exame de consciência. Quem sou eu? Um ser humano. Quem sou eu? Quem é Deus? O que a igreja diz? O que a igreja responde? Quem é Deus? Qual é a minha resposta? Quem é Deus para mim? E a terceira pergunta, como é que Ele se revela a mim? Então nós vamos na próxima semana conversar sobre essas 3 coisas. Como é que nós vamos fazer, colocar isso aqui dentro da nossa oração pessoal? Eu reconhecer quem sou eu, reconhecer quem é Deus e como é que Ele se revela para mim. Ok? Podemos então abrir os nossos microfones e nós vamos partir para uma discussão.